começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vem com um assunto de última hora. Vamos falar sobre DeepSeek, que tá, assim, no hype do momento. Pra isso, estamos aqui, Rafa, como minha companheira de bancada. E aí, Rafa, como que você tá? Foi quase isso. Vim preparada pro plantão de hoje, plantão da Globo, ops, do Entre Chaves. E aí, Fernandinha, tudo bem? Bora. E hoje estamos aqui, então, com Malaguti, que é cientista de dados e arquiteto de soluções aqui na DTI, para falar sobre esse tema. E aí, Malagas? Tudo bom, pessoal? E também com o Danilo, que é engenheiro de dados aqui na DTI, também entusiasta do DeepSeek aí, do tema, né? E aí, Danilo? E aí, pessoal? Bom, gente, então pra gente começar, eu queria que a gente mostrasse, conversasse, discutisse, para os nossos ouvintes entenderem por que esse tema ganhou os holofotes aí de toda a mídia internacional, por que movimentou tanto o mercado aí de inteligências artificiais. Acho que pra gente falar um pouquinho disso, primeiro vamos pegar o impacto que isso teve no mundo, né? O lançamento do DeepSeek, ele pegou algumas pessoas desavisadas, principalmente porque existia uma expectativa que os Estados Unidos continuasse sendo a principal fonte de inteligências artificiais do mundo. Então, uma empresa que vem com essa tecnologia vindo de fora dos Estados Unidos, ainda mais com uma expectativa de preço de implementação e de serviço mais barata, acaba quebrando a hegemonia esperada e isso gerou um impacto gigantesco no valuation das empresas dos Estados Unidos, gerando mais de 1 trilhão de perda de valores de expectativa de valuation. Então, isso acabou gerando bastante murmúrio no mercado. O pessoal teve bastante aí, estão algumas pessoas com bastante medo de qual vai ser o impacto real disso, e enquanto as pessoas estão querendo tirar o máximo de proveito da competitividade entre os diferentes países e setores que vão criar agora. Tem a questão de DeepSeek, a Alibaba tá com uma agora também. Então, tá querendo tirar um pouco dessa hegemonia dos Estados Unidos e isso tá gerando um impacto financeiro significativo. E o benchmark, né, assim, do DeepSeek com as outras, comparado com as outras, né, como o GPT-4o, como o próprio Claude Sonnet, né, que é o 3.5, o DeepSeek foi bem comparativo, né, e até ganhando em algumas visões, né, em alguns atributos. O DeepSeek, ele se destacou em matemática, na parte de programação, então ele tem um viés, parece que tem um viés forte aí de raciocínio lógico, né, e habilidades algorítmicas. O Claude, né, o Sonnet ainda bate em alguns dos pontos, né, como conhecimento geral, perguntas complexas de engenharia de software, mas os dois batem o GPT-4o, assim, né, então, achei interessante porque o benchmark veio muito forte também, alinhado, como você falou aí, as questões de custo, né, e a questão política, né, que envolve aí um outro país ameaçando a hegemonia americana, vem também esse benchmark que aparentemente veio com um modelo forte, não com um modelo que inicialmente era fraco e foi crescendo aos poucos, né? Essa questão do impacto, ela assume, inclusive, que as métricas são próximas ou superiores, tá? Essa parte que eu falei. Porque fazer um modelo mais fraco, tipo assim, seria fácil de se fazer, mas não se geraria esse impacto no mercado. Então, ao meu ver, existem alguns fatores que são interessantes a gente avaliar quando a gente vai lidar com DeepSeek, que é como foi feita a criação de um LLM que tem poder computacional similar de outras empresas que foram construídas com muito mais recursos. Então, qual que é os aparatos e o que foi feito para que ele pudesse ser treinado para ter os mesmos resultados com menos recursos. O porquê que isso foi feito dessa forma, que é exatamente a limitação de recursos que eles têm. E uma parte que é extremamente relevante nesse cenário, que normalmente as pessoas deixam de lado, que é o porquê que tem essa separação de como é feita a avaliação de custo dele, por ele ser open source. E assim, o que a gente tá vendo é uma disrupção aí da OpenAI, até da própria NVIDIA. A gente vê até alguns comentários sobre isso, né? Como, por exemplo, o Peter Diamandis, que ele falou sobre o assunto, é um nome bem conhecido aí no Vale do Silício, e ele falou o seguinte: a Netflix jantou a Blockbuster, a Amazon dizimou o varejo, Uber e Zoom reinventaram o transporte, e a gente tá vendo a mesma coisa acontecer agora. E ainda nessa linha dos comentários, eu vi uma entrevista do próprio fundador do DeepSeek, né? Mas foi uma entrevista de 2024, quando eles estavam lançando o modelo V2 deles, né? Que não é o mais recente. Hoje a gente está no DeepSeek V3 e eles lançaram o R1 agora. Mas quando ele lançou o V2, ele deu uma entrevista para algum meio de comunicação chinês. E ele falou justamente em relação à hegemonia, né? Que eles acreditam que a China não pode permanecer como um seguidor para sempre. Muitas vezes eles acham, né, que há uma lacuna de 1 ou 2 anos, né, entre a IA chinesa e a americana,
americana, mas a lacuna real que ele fala é entre a originalidade e a imitação. E aí, se isso não mudar, a China sempre vai ser uma seguidora, né? Então, eles precisam explorar, eles precisam pesquisar, eles precisam... Basicamente, ele falou isso no contexto de, cara, eu não quero, nesse momento, lançar aplicativos com o meu modelo e tudo mais, atingir o cliente final. Eu tô pesquisando. O que eu quero chegar é na inteligência artificial geral. Então, assim, por enquanto, eu não quero lançar nada. Eu quero só pesquisar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a China não pode ser seguidor para sempre. E é legal ver isso, né? Porque agora em 2025, estamos vendo aí o DeepSeek com um aplicativo chegando na mão do cliente final e ameaçando, de fato, a hegemonia americana, né? Dos Estados Unidos. A gente poderia falar que a gente tá vivendo aí uma Guerra Fria 2.0? É quase uma corrida espacial de novo? Existe uma corrida científica. Ela não é de agora. Inclusive, se a gente voltar alguns anos, não me lembro se foi em 2012 ou 2014, a gente consegue voltar para uma entrevista de um dos sócios da Tesla fazendo piada sobre uma empresa chinesa que basicamente fazia baterias de telefone tentando mexer com questões de carros elétricos, falando que ele estava anos à frente. E esse mesmo sócio agora está tentando influenciar o governo a taxar todos os carros da BYD, porque é exatamente essa empresa que ele fazia piada, porque, segundo ele, se esses carros entrarem dentro dos Estados Unidos, não tem como a Tesla competir com eles, até porque as baterias da Tesla são feitas por essa mesma empresa. E é inevitável que o investimento que vem do Estado, que é muito maior e é muito mais seguro do que quando você tem que lidar com o cliente final, permite um maior desenvolvimento. Isso acontece no Vale do Silício. A China usa isso de base e tem feito isso para fazer o próprio desenvolvimento. Muito baseado no que aconteceu até em um país da América do Sul que conseguiu trocar grande parte do uso do petróleo pelo uso do álcool vindo da cana-de-açúcar subsidiado pelo Estado, no caso o Brasil. Eles usaram isso de referência para usar subsídios e desenvolvimento de tecnologia dentro da China. Eles fizeram isso com carros elétricos e hoje são referências no mundo, até mesmo que qualquer carro que você use, mesmo que não seja produzido na China, partes vêm, ele também está usando isso para desenvolvimento científico em outras áreas para tentar ser referência. E isso é algo que eles buscam para sair um pouco de trás dessa parte de seguidor, como a Fernandinha falou. Tem anos que, por causa de alguns problemas no passado, os Estados Unidos impede e faz embargos econômicos na questão relacionados à criação de chip. Isso é muito bem explicado num livro muito bom do Chris Miller, que é o Chip Wars, porque anos atrás os Estados Unidos começou a terceirizar o trabalho na produção de chips para empresas da Ásia, inclusive quem fazia os chips era a Sony. Até que não me lembro se foi o CEO da Sony, lançou um livro falando que ele poderia usar esse poder e que o Japão deveria usar isso para tomar as rédeas do país, e já que o governo americano e o exército dependiam tanto desses chips, que os Estados Unidos resolveu limitar a tecnologia que vai para fora e diversificar quem ia trabalhar com os chips dele. Assim, inclusive, tendo outra empresa que cresceu na Ásia, que é a Samsung, trabalhando com esses mesmos chips para tirar o poder que teria ali dentro do Japão na Sony. Hoje o que acontece é que ele faz a mesma coisa com as placas de vídeo, de processamento e tudo mais. As placas da NVIDIA, por exemplo, que foram usadas para treinar o Gemini, o ChatGPT, no caso GPT-4 ou qualquer outra coisa dentro dos Estados Unidos, elas são muito mais potentes do que as são usadas externamente. O tanto que elas são mais potentes do que as que foram usadas para treinar o DeepSeek. E a gente consegue ver que isso gera uma limitação que foi tratada, que a gente deve entrar aqui mais a fundo, pelo DeepSeek. Mas essa parte também de que a gente tem essa ideação de que a cada ano a tecnologia está dobrando o processamento, como é visto pela lei de Moore, que o que limita hoje as LLMs são processamento, é o que gera esse evaluation gigante na NVIDIA e em outras empresas do tipo. Então, quando uma empresa consegue produzir a mesma coisa, como a Fernandinha falou, com menos, essa visão de que você precisa investir o máximo possível nessas empresas, que o que limita elas é apenas o hardware que está sendo desenvolvido, ele cai por terra. E todo esse valor simbólico e de expectativa, ele deixa de valer, gerando essa queda de quase 1 trilhão. Na verdade, agora já mais de 1 trilhão no valor dessas empresas. O DeepSeek foi treinado com placas muito menos potentes e precisou ser treinado inclusive de maneira diferente para conseguir ter o mesmo resultado de maneira muito barata. Eu sei que todo mundo usa a questão de o OpenAI gastou não sei quantos bilhões para desenvolver o ChatGPT, enquanto o DeepSeek usa 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares é o custo do treinamento final, não é o custo de desenvolvimento.
Então, desenvolver algo como o DeepSeek custa muito mais de 5 milhões de dólares. Então, por que o valor do DeepSeek vem como 5 milhões de dólares, enquanto o valor da OpenAI vem em bilhões como custo? Porque o valor que a OpenAI bota como custo é uma justificativa que ela usa para cobrar o que ela cobra do serviço dela. Eu tive todo esse custo para produzir, logo eu preciso trazer esse valor de volta. O DeepSeek não. O DeepSeek, ele é open source. Então, basicamente, o que eles estão falando, ó, isso é o código, se você quiser só treinar ele, você vai gastar 5 milhões. O que também ignora todo o custo que eles tiveram de desenvolvimento, que é sim subsidiado pelo governo, porque existe um objetivo por trás de você trazer todo esse processamento, tudo isso para dentro do seu país. Todo esse consumo, trazer tudo isso para dentro. Mas a questão inteira é, você também precisa dos dados. Não adianta só você ter o código e 5 milhões. Você ainda vai precisar dos dados, você ainda vai precisar do refinamento, você ainda vai precisar de uma série de coisas. Mas isso torna bem claro que a forma de treinamento deles, exatamente por não ter placas tão potentes, é muito mais simplificado. E a gente consegue ver isso na própria arquitetura que eles usaram. Eles não utilizam uma arquitetura densa como outras, exatamente por não ter tanto processamento. Eles utilizam o aprendizado por reforço para poder otimizar esse tempo. E tudo isso, como eles usam placas menos potentes, elas acabam sendo mais eficientes em questões de energia e por isso elas acabam sendo também mais baratas de manter. O custo de energia é uma preocupação tão grande hoje, antes do DeepSeek, inclusive, que empresas como o Google, a Amazon e outras estão investindo nas próprias usinas nucleares para poder pagar a energia dos modelos que elas esperam gastar nos futuros com essas placas que seriam essas tecnologias mais novas. Esse assunto de sustentabilidade também, né, como você falou aí, já é um assunto que já começou a ficar no auge aí, sei lá, 2023, 2024 também veio, mas com certeza é uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre treinamento de modelos, né, de inteligência artificial. Mas eu, antes de entrar mais nesse tema, eu queria, até colocando o Danilo um pouco na conversa também, para que a gente entendesse um pouquinho melhor de como realmente foi possível abaixar esse custo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar aqui, né, principalmente nessa parte da Guerra Fria que a Rafa trouxe, de política e tudo mais, mas eu queria entender um pouquinho melhor, porque eu quando estava lendo, né, eu li sobre um processo que chama distillation, ou algo assim, que é um processo de treinamento de modelos mais simples por modelos mais complexos, né? Eu pego, sei lá, um professor e treino o meu aluno, e aí o meu aluno começa a pegar os padrões que o professor ensina, né? Então, pelo que eu entendi lá, o DeepSeek usa alguma coisa semelhante a isso, ou pode utilizar alguma coisa semelhante a isso. Então, Danilo, eu queria que você só entrasse um pouco mais na conversa, falando aí o que você acha sobre isso, como que você acha que o DeepSeek conseguiu mesmo fazer esse custo mais baixo? Assim, o DeepSeek ele fornece, né, vários modelos com várias quantidades diferentes de parâmetros, né? Então a gente tem ali desde 1,5 bilhões de parâmetros a 670 bilhões de parâmetros, que é a versão mais poderosa e precisa de um hardware mais poderoso, né? Então, enquanto isso é estimado que o GPT use cerca de 1,7 trilhões. Então a gente tem um DeepSeek aí com 1,1 trilhões a menos de parâmetros. E essa parte de modelos destilados, né, o que eles fizeram foi criar como se fosse núcleos de conhecimento, onde você ativa esses núcleos de acordo com a necessidade. Então, enquanto o ChatGPT ele é um pouco mais generalista, né, ele tem um conhecimento mais geral, o DeepSeek ele tem um conhecimento separado ali em vieses, em núcleos. Então, você tem o conhecimento financeiro, você tem o conhecimento de programação, e esses conhecimentos, esses núcleos de conhecimentos vão ser ativados de acordo com a necessidade ali que o usuário, né, de acordo com a necessidade que o prompt pede para ele. Então isso faz ele ser mais eficiente, mais barato, né? Igual o Malaguti trouxe pra gente. A gente tem um custo de treinamento final 95%, né, menor. E a gente tem esses conhecimentos de especialistas mesmo separados em núcleos. Faz total sentido, né? Quando a gente vai fazer um prompt, a gente geralmente pergunta só de um universo específico. Você não tá ali perguntando de programação e depois, sei lá, pergunta sobre história. Eu tava vendo os números e eu achei muito louco que de 671 bilhões, né, que ele falou no total, só 37 bilhões ficam ativos ao mesmo tempo. E é por isso que essas gigantes, né, da tecnologia vêm sofrendo muito com esse anúncio aí, porque eles apostaram muito no diferencial do poder computacional bruto, né, e o DeepSeek veio para provar que o poder computacional bruto
não é o único diferencial que você pode oferecer. Porque até então, só fazia sentido apostar em modelos fechados, né? Se o hardware que esses modelos usam fosse o diferencial, se você tivesse muito poder bruto de processamento. Então, o DeepSeek provou que isso aí não é verdade. E aí, voltando, né, na parte política, isso tem tudo a ver também com o que o Malagos estava falando, né, das barreiras, dos embargos dos Estados Unidos de vender chips, né, da NVIDIA, os chips mais potentes que eles têm acesso, né, para outros países, mas principalmente para a China, né? E eles fizeram, né, a justificativa deles para alguns embargos serem direcionados para a China era justamente porque eles falavam que a China iria utilizar tais avanços para fins militares, né? E vigilância, né, de dados e tudo mais. Então, realmente para conter o avanço tecnológico na China. E isso não foi o suficiente. Na verdade, assim, até estava vendo uma entrevista agora com o CEO da Perplexity, e ele falou um negócio que é como se fosse assim, né? A necessidade é a mãe da inovação, é a mãe da invenção, né? Uma hora que eu não tenho isso disponível mais, eu vou ter que me virar. Porque senão eu vou ficar, né? Eu não sou mesma coisa, né? Eu não sou quadrado. Eu vou ter que me virar. Foi o gatilho, com exatamente. certeza. Então, foi o gatilho, com certeza, para eles conseguirem fazer coisas mais eficientes, né? Inovadoras, de fato. Exatamente. Uma coisa muito positiva também que o DeepSeek trouxe. O povo costuma ter muito receio de uso de coisas na China, principalmente pela questão do governo e tudo mais. Porém, tem uma coisa que acontece no mundo inteiro e que, inclusive, os Estados Unidos fala que a China faria isso, apesar de fazer o mesmo. Porque quando você pega esse tipo de serviço, você não tem uma noção do preço real dele. Nós sabemos o quanto nós pagamos na API da OpenAI, e o quanto eles falam que custou, mas isso não é o real custo. Muitas vezes essas empresas, elas são subsidiadas pelo Estado, pelo governo, para o desenvolvimento, e elas operam no prejuízo. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro já viu empresas com evaluation gigante e mesmo assim dando prejuízo ano a ano. O objetivo disso é você conseguir vender um serviço mais barato, e quando as pessoas se tornam dependentes dele, você consegue aumentar o preço e lucrar em cima de forma a recuperar tudo que foi investido. O treino que hoje temos no DeepSeek, o paper que está exposto, inclusive, que é muito bom, e o fato dele ser open source dá pra gente uma noção muito mais real do custo de implementação e de um valor justo a ser pago do que a gente tem, por exemplo, no OpenAI, no Gemini ou em outros serviços, até porque se eles cobrarem valores absurdos, nós conseguiríamos, de certa forma, utilizar o conhecimento exposto para subir uma alternativa viável, né? Eu subi uma e deixei por pouco tempo e gastei $200. É caro, é muito caro. Mas é viável de ser feito, né? Subiu uma estrutura completa, com RAG, controle, e por isso que ele gastou $200 muito rápido. E o DeepSeek, ele traz a inovação de você conseguir utilizar ele offline, né? Você não precisa ter essa preocupação de estar fornecendo seus dados para outra empresa. Você consegue subir um modelo com 7 bilhões de parâmetros tendo 16 GB de RAM no seu computador. O meu tem 32, eu rodei um com mais parâmetros, não lembro qual. Exatamente. Então você pode ter ali o seu modelo pessoal, desconectado de qualquer rede, e sem essa preocupação de estar fornecendo dados. Isso vocês dizem por ele ser um modelo open source. Isso. Né? Você consegue rodar localmente. Você consegue rodar outros também dessa forma. Tem, por exemplo, o Hugging Face, que você consegue fazer isso, pegar outros modelos. O próprio Llama, né? Exato. Da Meta. Só que, nesse caso, por você ter um conhecimento melhor de como ele é feito, igual eu falei, o paper do DeepSeek, ele é uma aula de paper mesmo, ele é muito bom e completo, ele te permite identificar melhor fraquezas e forças. Identificar o que o Danilão explicou muito bem, porque a rede densa, ela é quase uma caixa preta, passe o máximo de informação lá dentro que os parâmetros vão conseguir separar isso nativamente. E é a segunda melhor forma de resolver as coisas, mas ela implica que você não sabe a primeira. O que o DeepSeek mostra é que você não precisa saber, mas você pode ter um caminho e usar esse caminho para reduzir os custos de treino, de aplicação e de execução. E quando você estava falando, né, sobre o fato de ser open source, uma primeira dúvida que me veio foi justamente o fato de que, poxa, existem outros modelos open source, né? Por que não teve todo esse frenesi quando outros modelos open source foram lançados? E aí tanto, né, o Llama ou
ou outros. E aí eu fui vendo, bom, além, né, de ser um modelo open source da China, né, como a gente já falou aqui, tem todo o fato de impactar a hegemonia dos Estados Unidos, tiveram também essas outras coisas de custo, né, da qualidade, que foi o primeiro modelo open source que realmente bateu os modelos privados, que bateu em vários parâmetros os modelos privados e realmente se equiparou, né? E aí, enfim, e além de tudo, ainda tem o custo, né? Ser mais barato, ser mais fácil de rodar. Poxa. E há controvérsias em relação a ser open source, né? Porque a gente precisa também de ter conhecimento além do código e dos pesos, né, desses parâmetros. Para ser open source, a gente precisa dos dados de treinamento. Mas nenhuma IA vai fornecer os dados de treinamento. Até porque elas nem podem. Também. Muitos dos dados, eles são comprados e por aí vai, então você não pode expor. Mas quando a gente vai falar de open source nesse cenário, é isso que o Danilão falou. Vamos primeiro separar as 3 coisas que você deveria abrir, que você precisa para o treinamento do modelo. Você precisa dos dados que vão ser utilizados, você precisa do código usado para treinar, e esse código vai gerar os pesos ou esse modelo. Essa última parte é o que normalmente as pessoas publicam e deixam públicos. O Llama, por exemplo, da Meta, você tem os pesos, você consegue usar ele e criar modelos em si, mas você não tem o código. Nesse você passa o teu código. Em alguns cenários, talvez no futuro, dependendo de dados e outras formas, a gente passe a ter inclusive dados para serem utilizados e treinados para fine tuning. Mas isso vem muito em contramão e ele é muito chocante porque a visão do Ocidente é de que a China seria o último lugar a deixar o código aberto em contraponto aos Estados Unidos, que é conhecido como a terra da liberdade e que mantém todos fechados. Então, é basicamente um tapa na cara do país da liberdade que está taxando em 100% os carros elétricos que estão vindo da China. Então, na verdade, ela está se mostrando o contrário. Total. E olha só, nessa entrevista que eu vi com o fundador da DeepSeek, né, de 2024 que eu falei, quando eles lançaram o V2, ele fala um pouco sobre o fato do código ser open source. Olha só, ele fala que na tecnologia disruptiva, os códigos fechados, eles também são fugazes, assim, né? Mesmo modelos de código fechado não impedem que outras pessoas se atualizem. Mas o verdadeiro know-how que ele fala, que é o do DeepSeek, não está no código, mas está na cultura que ele criou, que é inovadora, tá nas pessoas que, no final das contas, né, ele fala assim, né, que isso chama um chamariz, né, de pessoas muito boas que querem trabalhar numa empresa que é open source. Então, a cultura open source, tava até falando sobre isso ontem, pra mim a cultura open source que gira, né, em torno dessa empresa, acaba atraindo também pessoas que querem trabalhar com essa cultura e que são pessoas muito boas tecnicamente, né. Então, ele fala realmente que o código aberto, ele é cultural. Ele não é só comercial, né? Então, retribuir, ele fala que é uma honra e que atrai talentos. Então, é muito doido, né? Também ouvir que, poxa, o cara, ele tá ali pensando nisso já e fala, pô, como se fosse assim, né? A coisa mais valiosa minha não é o código, não. É o know-how das minhas pessoas. E é isso, esse é um dos pontos que fez a Bolsa Americana derreter, né? Algumas ações derreter. É o receio por mais concorrência, né? Hoje, você liberando o DeepSeek, você abre para que outras pessoas, né, tenham seus modelos, criem concorrência. E todo mundo que começar hoje, que tiver o poder computacional, né, do DeepSeek que já tá rodando, ele já começa equiparado com a OpenAI. Então, você pode ter vários vieses de concorrência. E também o mercado reagiu, eu acho até que uma forma de respeito com a China, porque em 2017 a China trouxe, né, nem se escutava falar de ChatGPT, mas a China disse de forma pública que até 2030 ela seria liderança no ramo de IA. Então, eu acho que isso revela também um respeito que o mercado está tendo por essa posição da China. Com certeza, uma quebra absurda da barreira de entrada. Se você pensar que antes só grandes empresas, tipo, basicamente Big Techs, iam ter o poder computacional e financeiro para fazer isso, porque você precisa de placas tops de linha, você precisa de 400 placas para treinar um modelo. Então, existia muito essa barreira. Tem a OpenAI, tudo bem, a OpenAI teve investimento do Elon Musk, que tentou fazer com elas a mesma coisa que ele fez com a Tesla, que é investir muito cedo para tentar depois conquistar o cargo de CEO, só que ele foi chutado de lá. Depois teve todo o investimento da Microsoft e tudo mais. Então, tem investimento de Big Tech, que era para muita gente a única forma de fazer isso. No caso de DeepSeek, tem um investimento do governo. Sim, mas você precisa de muito menos, tanto financeiramente quanto em processamento. Isso é uma quebra da barreira de entrada que não era esperada pelas empresas que estavam no topo.
O que eles fizeram foi praticamente distribuir todo esse investimento de forma gratuita na internet. Então, você já tem acesso ao modelo treinado, né? Você pode colocar na sua empresa, alimentar com os dados da sua empresa para ter insights e a usabilidade infinita. E assim, né, a cultura open source, eu estava discutindo sobre isso ontem, justamente, sobre o fato do DeepSeek ser open source e coisas como, por exemplo, a pessoa estava defendendo assim, poxa, mas o Linux é open source e fica aí com um tanto de problema de usabilidade, ele não atinge o usuário comum, né, ele é difícil e tal. Isso é um problema do open source. Mas eu não concordo muito com que isso é um problema do open source. Vocês acham que o DeepSeek, ser open source, ele vai deslanchar? Ou vocês acham que vai começar a ter problemas de usabilidade, outras coisas assim? O que vocês acreditam? Tá, vamos começar então com a questão do Linux. Primeiro, o Linux é open source. Como uma pessoa que contribui em vários projetos open source, me dói. Então vamos começar com isso, tá? Existem vários projetos open source no Linux, o que inclui o kernel dele. E existem várias interfaces. O motivo do Linux não ter uma usabilidade tão boa, o que é questionável em alguns cenários, já que o Windows 11 se inspirou muito em algumas coisas que veio de interfaces que são utilizadas no Linux, é o fato de que não é o objetivo. Todos os projetos open source, eles normalmente têm um objetivo atrelado, eles têm alguma coisa que se segue, e isso inclui nas interfaces dele. Eu, inclusive, não usei interface gráfica por anos, porque eu sou mais eficiente dessa forma. Sim. E o objetivo dessas plataformas não era ser para o usuário final. É exatamente isso que eu falei, tá? Quando eu defendi lá, eu falei, exatamente, esse não é o objetivo do Linux. Algumas hoje são, e estão surgindo, inclusive, várias. Tem algumas, inclusive, que são bem bonitas e que têm uma usabilidade até, na minha opinião, melhor que a do Windows. Talvez não principalmente para usuários que eu falo que são usuários de nova geração. E eu nasci numa época que não existia internet e eu tenho uma plena visão, olhando para minha sobrinha de 10 anos, que as pessoas que nasceram hoje tem uma usabilidade completamente diferente de pessoas que nasceram antes. Então, isso é uma diferença. Relacionado ao open source, não acho que é um problema de usabilidade. Existem várias coisas que você ganha por isso. E, acima de tudo, no caso deles, pro mercado que eles querem, eu não acho nem que eles tinham outra opção. Sim, né? Tá? A gente tem que lembrar que a visão do Ocidente sobre a China é enviesada e que eles precisavam quebrar essa barreira. Eu falei que é um tapa na cara dos Estados Unidos, mas mais do que isso, é a brecha em qualquer ataque ao código e uso que eles têm. Então, tipo assim, eu sou contra, sei lá, usar coisas da China porque eles vão estar fazendo. Abre o código e Exato, né? Valida, faz revisão, manda para pessoas específicas. Então, tipo assim, é um tapa e um argumento gigantesco em favor deles. Com relação à usabilidade, é simplesmente o fato de que eles são uma empresa e eles podem direcionar para isso. O código é open source, isso não quer dizer que ele é bagunça. Exato. Você não consegue entrar e fazer o que você quiser. Se você quiser pegar e construir uma usabilidade melhor, fique à vontade. É um direito seu, inclusive permitido na licença que está lá. E por aqui encerramos a primeira parte da nossa conversa sobre o DeepSeek. Na quinta-feira, dia 6/2, a gente volta com a segunda parte desse papo que tá tão em alta. É isso, tchau, tchau!